Como estão os seus relacionamentos? Você que está nos assistindo, quer ter paz no seu relacionamento? Quer ter um relacionamento mais leve? É sobre saúde emocional que nós vamos falar hoje. Boa noite! O De Mulher para Mulher começa agora. A entrevistada dessa noite, ela tem uma ampla experiência em desenvolvimento com pessoas. Há mais de 25 anos, ela trabalhou numa empresa, onde ela também foi franqueada, tanto em Londrina, quanto aqui na região de Apucarana, Arapongas, onde ela desenvolvia líderes e empresários. Atualmente, ela é formada pelo Instituto de Filosofia Prática e ela apoia pessoas a se desenvolverem e a crescer nos seus relacionamentos. Você que quer ter paz no seu relacionamento, hoje o tema é para você. Estou com ela, Dalva Vidotti. Boa noite, Dalva. Boa noite. Que prazer ter você aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E Dalva, falando dessa questão, de ter paz no relacionamento, tanto o relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, relacionamento em equipes dentro da empresa. Qual que é a primeira coisa que a pessoa precisa ter para que ela tenha paz no seu relacionamento? Eu diria que a coisa assim, mais importante é uma disposição de compreender que a gente precisa do outro, que o outro é importante e que para a gente se viver bem, a gente precisa aprender a se relacionar com o outro. E de uma forma que a gente possa realmente, assim, pelo menos a maior parte do tempo, a gente possa viver em paz e não em conflito e muita tensão, E essa abordagem que você faz hoje, como que ela ajuda as pessoas a se desenvolverem nos relacionamentos? Primeiro, assim, hoje o meu trabalho, quer dizer, em 2012, eu fiz uma formação, então, para abordagem das constelações familiares, também, alguns chamam de abordagem sistêmica, e o que a gente faz nesse trabalho, por exemplo, é olhar os relacionamentos num nível ainda mais profundo, na alma mesmo das pessoas. E o que a gente busca é verificar, por exemplo, assim, as pessoas chegam até mim, normalmente, elas têm um sintoma, uma dificuldade, Então a dificuldade pode ser de manter um relacionamento de casal saudável, ou é dificuldade em relação aos filhos, ou é dificuldade financeira, profissional, não consegue se manter no trabalho, não consegue ser promovido. Então a pessoa tem um sintoma que ela traz e aí a gente vai olhar com essa abordagem das constelações. E aí tem dois trabalhos que eu faço, que é fazer a constelação mesmo, abrir uma constelação para a gente ver o que está atuando, o que faz com que essa pessoa enfrente essas dificuldades. Então, aí quando você fala de constelação, tem essa questão. Para quem está em casa, que nunca ouviu falar de constelação, o que seria, abrir essa constelação para que a pessoa veja, e faça esse trabalho? Como que explica para nós o que seria a constelação? A abordagem das constelações é uma abordagem recente, O Bert Hellinger, que é o alemão que criou esse processo, trouxe isso pela primeira vez aqui no Brasil há um pouco mais de 30 anos, Tá fazendo isso. E o que a gente vai olhar é assim, o que está causando tensão na vida da pessoa, que hoje faz com que ela experimente esses sintomas. Então, hoje é mais fácil a gente dizer assim, o que a constelação não é, porque já é bastante conhecido, mas aí às vezes a pessoa pensa que é algum milagre, algum benzimento, espiritismo, não tem nada a ver com isso. E até ia te perguntar isso, porque algumas pessoas às vezes falam, tem a ver com religião, constelação, tem alguma ligação entre os dois, então até pra gente quebrar esse tabu das pessoas que pensam dessa forma. Primeiro não é dizendo isso assim, quer dizer, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com benzimento, é uma abordagem onde a gente olha para o que está atuando na vida da pessoa que deixa os relacionamentos dela, traz dificuldade e traz problemas para ela.
E a gente olha de forma sistêmica, quer dizer, você não olha só para o problema que a pessoa está trazendo, o sintoma que ela está trazendo, mas aquilo é o efeito, né, que está acontecendo, mas o que vem antes. Então, quando a gente fala abrir uma constelação, ela pode ser com representantes humanos, ou a gente faz em atendimento individual, que aí a gente trabalha com âncoras. Com âncoras que são os bonecos, ou com âncoras de solo, né? Onde a pessoa, por exemplo, ela traz o tema dela e aí a gente coloca para verificar o que atua, que faz com que ela experimente aquela dificuldade. E o que seria uma possível solução, né? Que vai fazer com que a vida dela fique mais leve. E, na verdade, todos os nossos problemas que nós temos, eles estão ligados aos nossos relacionamentos. Né? Às vezes até um problema que a gente tem num produto, por exemplo, a pessoa pensa assim, o problema é o produto. Não, mas às vezes lá dentro da empresa, na hora que estava fabricando lá a Coca-Cola, o chefe brigou com o rapaz, ele ficou chateado e aí fez um ajuste diferente na máquina que deu um problema. Então, a grande parte dos problemas que nós temos, eles estão ligados a relacionamentos. E no caso da abordagem sistêmica, ela vai olhar não só o que está atuando agora, mas isso também quando a gente fala sistêmico, quer dizer, lá na família de origem, às vezes o problema que se mostra hoje, ele não começou necessariamente agora. Ele vem lá da relação que essa pessoa tem com os pais, que tem com os avós, né? Então aí a gente vai observar, abrir a constelação ali para ver qual é o que atua e o que seria uma possível solução. Um outro trabalho que eu tenho chama-se mentoria sistêmica, que é ajudar a pessoa a entender as leis sistêmicas. Né? A perceber as leis sistêmicas, a compreender as leis sistêmicas. O que seriam essas leis sistêmicas? Na verdade, são 3 leis, né, que permeiam os nossos relacionamentos. Então, uma dessas leis é a lei do pertencimento, quer dizer, todos aqueles que têm o sangue, por exemplo, da família pertencem. Então, os irmãos pertencem, os pais, os avós, né, todos aqueles que têm o sangue pertencem. Quando é que a gente transgride essa lei? Quando a gente exclui alguém que não deveria ser excluído, né? Vivos ou mortos. Aqui também o pertencimento tem a ver tanto com aqueles que já morreram como aqueles que vivem. Que interessante. Tá? Então, a pessoa tem que olhar realmente para o sistema como um todo e não só para o que ela tem hoje, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A família de origem, ela já vem trazendo muita coisa, né? Então, quando a pessoa olha lá para o relacionamento casal, não é ela e o marido, né? Tem algo isso. Que os dois trazem de antes. Então, dos seus sistemas anteriores. Então, seria isso que eles tomam posse para seguir adiante. Isso, aí quando a pessoa traz, a gente vai verificar o que aconteceu ali, que aquela pessoa está experimentando aquela dificuldade. Né? Então, a lei do pertencimento é uma delas e pode ser que a pessoa, num processo, na maioria das vezes inconsciente, transgrediu essa lei. Uma outra lei que existe, né, que seria, quando a pessoa vem fazer, por exemplo, a mentoria sistêmica, é algo que eu trabalho com a pessoa para ela poder perceber isso atuando na vida dela, que é a lei da ordem. Né? Então, o que é a lei da ordem? É quem chegou primeiro no sistema. Então, por exemplo, em relação aos meus pais chegaram primeiro do que eu. E às vezes a gente, por falta de clareza, a gente fica fora de ordem em relação aos nossos pais. Quando é que a gente fica fora de ordem? Por exemplo, quando a gente faz um julgamento em relação a eles. Quando a gente acha que sabe o que é melhor para eles. Como a gente age como se fossem os pais deles. Toma o lugar dos pais. Isso. Né? E isso vai trazer dificuldades, desafios para nós. Né? Uma outra lei que faz parte, pode trazer dificuldades, é quando a gente transgride a lei do equilíbrio. Né? Que é aquele equilíbrio entre o dar e o receber. Que, na verdade, o que é o relacionamento. Né? Então, por exemplo, se você me dá algo, eu tenho um impulso para querer equilibrar isso. Quando a gente tem esse equilíbrio, né, o dar e o receber a gente consegue equilibrar. Bem, tanto na relação de casal, na relação com as pessoas que trabalham conosco, ou na relação lá na família, a gente compreende essa lei, a gente vai ter mais facilidade e vai poder sair, às vezes, de alguns problemas que são recorrentes. Porque muitas vezes a transgressão dessas leis pode, por exemplo, levar a pessoa a ter inclusive doenças se mostram quando ela transgride essas leis. Tá? Até ia te perguntar em relação a isso, né? Tem as pessoas que repetem a doença. Minha mãe
teve problema cardíaco, eu sou tendente a ter problema cardíaco, meus filhos são tendentes a ter problema cardíaco. Então a constelação ela também trabalha essa questão de problemas que trazem dos anteriores. Isso. Porque, por exemplo, da mesma forma que nós, por exemplo, temos características físicas dos nossos antepassados, e a gente traz isso, quer dizer, tanto do pai como da mãe, aquilo que aconteceu na família, que foi muito difícil, né? Então, brigas, traições, isso criou uma dor que foi transmitida de uma geração para outra. E que, às vezes, a pessoa aqui está repetindo aquilo que aconteceu, às vezes, lá com os avós, né? Então, às vezes, um problema que aconteceu entre a avó e o avô, uma dificuldade de relacionamento que eles tiveram, ou, de repente, o avô teve um relacionamento fora do casamento, que, inclusive, às vezes, até teve uma criança fora desse casamento, e essa criança não foi reconhecida, por exemplo, né? Isso é uma exclusão, e isso vai ter um efeito nos descendentes. Então, muitas vezes, a pessoa está experimentando uma dificuldade aqui que tem a ver com um episódio que aconteceu lá, por exemplo, com seus avós. E que ou ela não sabe, ou às vezes ela sabe muito pouco sobre isso. Então o que a gente faz, por exemplo, no caso da mentoria, quando eu trabalho com a pessoa, é ajudar a pessoa a perceber quais são essas leis, se ela está transgredindo, e a gente faz isso através de exercícios. Porque isso vai ajudar a pessoa a ter uma postura nos relacionamentos diferente e que vai permitir que a vida dela fique mais leve. Não necessariamente vai resolver todos os... né, porque às vezes as pessoas pensam que é um milagre. Agora então eu não vou ter mais dificuldade no relacionamento. Ou agora vai ser mais fácil arrumar trabalho. Agora eu vou ser promovido com mais facilidade. Não. Mesmo quando a pessoa realmente adota uma nova postura, e às vezes ela passou a vida toda com uma postura que não facilitava a vida dela, mas agora ela percebe que aquilo precisa ser mudado, ela vai ter uma série de coisas que ela vai ter que fazer, ela vai ter que agir, né? Tem uma parte que ela vai se responsabilizar e adotar uma postura nova para que ela possa experimentar resultados diferentes do que ela estava experimentando até agora. E nem sempre quebrar isso é fácil, né? A pessoa vem uma vida inteira agindo de uma forma e chega um momento que isso se mostra para ela e ela tem que automaticamente mudar aquilo, ou não automaticamente, mas assim, de uma forma com que isso gere uma alteração também nos relacionamentos, né? Por exemplo, às vezes a gente vai... Imagina uma filha ou um filho que aconteceu algo com a mãe ali quando ele era adolescente e ele passa a agir com a mãe como se ele fosse pai da mãe, ou a filha passa a agir como se fosse mãe da mãe. E aí ela percebe que ela tem uma série de dificuldades. Ela tem dificuldade, inclusive, isso se mostra muitas vezes, em manter o seu próprio relacionamento de casal, ou até de ter um relacionamento de casal, porque algumas pessoas, por exemplo, às vezes me procuram, porque não conseguem encontrar um relacionamento amoroso saudável. E muitas vezes isso está ligado porque a pessoa está fora de lugar lá na família de origem. E quando ela percebe isso, vai fazer essa mudança, não é uma coisa fácil. Você passou a vida toda, ou grande parte dela, agindo como se fosse mãe da mãe. Quando você, para mudar isso, isso significa que você vai deixar de ser necessário. Por que eu insisto em, por exemplo, ajudar a mãe quando a mãe às vezes é a pessoa mais grande, ela sabe o que fazer, mas eu quero dizer para ela o que ela tem que fazer. Quero tomar a frente das decisões dela, né? Porque isso me faz importante. Então, mas isso não te ajuda, não ajuda você a ter um bom relacionamento atual, cria desafios para você cuidar das suas crianças, porque em vez de você estar olhando para o futuro, para a tua relação atual e para a relação, por exemplo, com os teus filhos, você está lá querendo consertar o passado. E se tem uma coisa que não dá para consertar, é o passado, né? O que a gente pode fazer é ir para o nosso lugar e olhar para o futuro e ver qual é a postura que nos ajuda a caminhar de uma forma mais leve, fazendo diferente, ou um pouquinho, ou pelo menos, né? Eu digo sempre assim, se a gente fizer 10% melhor que os nossos pais, a gente já é um espetáculo. A constelação, ela trabalha muito essa questão de olhar pra frente, né? De seguir assim como a vida, né? Desde quando a gente nasce, só vai, né? Então, a constelação, ela tem esse trabalho de libertar, de certa forma, né, as pessoas, para que elas olhem de fato para frente e consiga aí
ter essa questão da paz, né, que a gente tanto procura nos relacionamentos. Então, assim como a Dalva falou aqui, muito bem colocado, né, ela que trabalha muito com isso. Então, tem essa questão de você trabalhar isso para que você tenha equilíbrio, para que você consiga ter um relacionamento aí mais próspero, mais leve, que é, né, o que a maioria, né, todos nós buscamos. E aí tem também essa questão da mentoria, você faz ela de forma online também, né, Dalva? Conta um pouquinho para nós como que funciona esse trabalho. Então, aí quando é online é a mesma coisa, a gente faz de forma trazendo informações, por exemplo, no caso da mentoria, eu trago informações sobre as leis sistêmicas e faço exercícios com a pessoa para que ela possa perceber se ela está transgredindo uma dessas leis. E aí, juntos nesses exercícios, qual é a postura que poderia ajudar ela a ter um resultado diferente na vida dela. E que, inclusive, esses problemas que às vezes são recorrentes, não vou dizer que eles desapareçam completamente, mas que pelo menos sejam menores, né? E aí a pessoa possa ter um resultado diferente, não só na vida, que aqui a gente está falando de vida familiar, relação de casal, mas inclusive no trabalho. Porque muitas vezes a transgressão dessas leis faz com que a pessoa vai ter dificuldades lá na vida profissional dela. Então a abordagem sistêmica a gente pode levar inclusive para as empresas, né? Então a gente pode fazer uma constelação organizacional, né? Ou levar um trabalho sobre essas leis sistêmicas para dentro da organização, para que os gestores entendam qual é a postura que traria mais facilidade, né, nos relacionamentos. E que com isso aumentaria a produtividade, cria um ambiente de trabalho mais leve, né, onde a eficiência possa acontecer. Até assim, as pessoas, falando no profissional, tem essa questão também das pessoas às vezes ter muita dificuldade em se relacionar com a equipe, né? Tem muita dificuldade talvez em se relacionar com o gerente. Então, às vezes a gente vê se repetindo assim, que a pessoa muda muito de emprego porque ela não se adaptou com a equipe ou com o gestor. Isso também tem a ver com a constelação, né? Tem a ver, porque é curioso que assim, uma pessoa que está fora de lugar, lá na família dela de origem, há uma grande probabilidade dela ficar fora de ordem, por exemplo, quando ela vai para uma organização. O que é uma pessoa fora de ordem na organização? E às vezes isso se mostra de forma bem assim, estranha e curiosa. Quer dizer, parece que a pessoa vai fazer uma coisa ruim. Não, às vezes a pessoa é prestativa demais, por exemplo. Tão prestativa que ela acaba sendo invasiva lá no local de trabalho. Quer dizer, ela vai trabalhar na empresa, é um encarregado, é um chefe lá, e ele começa a fazer o trabalho dele, mas ele quer fazer também do chefe dele, ele quer fazer também do demais, né? ele quer fazer o trabalho do patrão dele. É como se ele soubesse mais do que o patrão dele. E isso cria uma tensão no relacionamento, no ambiente, e que muitas vezes ele nem consegue permanecer na empresa, mas muitas vezes isso está ligado porque ele está fora de lugar lá na família de origem. Isso é inconsciente, né? Inconsciente. Então, assim, aqui a gente está falando, né, que a pessoa pensa assim, eu sou melhor, Não. Inconsciente, né, da forma com que ela age, né, a postura dela faz com que as pessoas, né, entendam que está querendo passar por cima, mas isso é de forma inconsciente, por isso que é importante você conhecer mesmo um trabalho que te ajude, né, hoje se você tem essa dificuldade, a que você se trabalhe para que você tenha também essa paz na empresa, né, e também a prosperidade, né, porque numa Exato. dessa a pessoa está sempre ali, nunca conseguindo alavancar, que é até uma outra questão, assim, que a gente vê as pessoas também se perguntando assim, mas eu tenho muita dificuldade de prosperar, né? Tem também a ver com a origem também? Tem, porque na verdade é uma postura louca mesmo, né? Por exemplo, até a origem da palavra louco é lugar, né? Louco vem de lugar. Então uma pessoa que está, por exemplo, fora de lugar, ela vai ter desafios inclusive financeiramente. Então e às vezes assim, se a família dela teve muita dificuldade, às vezes passou por muitos desafios profissionais, e às vezes foi muito pobre mesmo, num processo inconsciente de lealdade, é como se a pessoa não tivesse permissão para ser próspera. É como se ela quisesse repetir as dificuldades que a família, que os pais tiveram, que os avós tiveram. Em vez dela querer prosperar,
né? Porque isso, inclusive, que os pais gostariam, porque eles fizeram tanto sacrifício, passaram por tantas dificuldades. Para que eles passaram por tudo isso? Eles passaram por tudo isso com o propósito de que aqueles que viessem depois, a vida deles pudesse ser mais leve, pudesse ter mais abundância. Mas a pessoa, num processo inconsciente, ela está fazendo o contrário, né? Ela está repetindo, fazendo coisas assim, onde ela repete, quer dizer, ela fica desempregada, ela não consegue ser promovida, né? E não consegue ter recursos e muitas vezes acaba até não conseguindo nem aquilo que os pais conseguiram. Ou às vezes não consegue também tomar uma decisão também, às vezes de mudar de emprego, às vezes a pessoa tem um sonho de empreender, né? E não tem essa força. Então, esse trabalho também, ele ajuda a pessoa a realmente se reconectar com a sua força para que tome as decisões. A pessoa fala assim, tem algo em mim que eu não consigo. Então, por mais que às vezes você tenha o apoio, tem alguém que te apoia de alguma forma, né? Isso fica ali travado, digamos assim. Então, é por isso que a Dalva vem hoje trazer isso, né? E aí você pode até procurar a Dalva nas redes sociais, no Instagram dela, né? Tem o Insta que está aparecendo aí na sua tela, que você pode estar trabalhando isso em você, porque é muito importante, né, que a gente não só queira fazer, mas que nós tenhamos força para fazer, né? E agora, assim, para a gente finalizar, Dalva, que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo, né, que tem essa dificuldade, além daquilo que você já falou aqui, né, desse trabalho que é feito, mas algo que a pessoa, assim, em casa, assistindo o nosso programa, já possa se perceber para que de alguma forma melhore um pouquinho aí, né, 10%, né, digamos assim, do que ela hoje se relaciona e que ela acredita ser importante aí para a vida. Olha, eu vou dar uma dica que às vezes quando eu trabalho com crianças, né, a gente trabalha isso, porque às vezes num processo inconsciente, a gente na verdade não tomou nossos pais como deveria. Então assim, primeiro a gente entendeu um pouquinho assim, que a gente, os pais só existem a partir da perspectiva dos filhos. Então, quando o filho olha para trás, ele vê pai. Se não existe o filho, é um homem e uma mulher, só isso, tá? Então esse filho precisaria compreender que ele é esses pais, mas literalmente, concretamente. E para algumas pessoas isso é muito difícil, porque o que acontece? Às vezes quando em escolas eu já trabalhei, às vezes vem uma criança, um menino, e diz assim, eu não tenho pai. Não, olha, não ter pai é uma coisa, não conhecer o pai é outra coisa. Você não conheceu o teu pai, mas você tem pai. E às vezes você vê que a criança olha assim, como assim, né? Porque se você está aqui, você só está aqui porque existe uma mãe e porque existe um pai. Então metade das suas células é de um homem e a outra metade de uma mulher, que a gente chama de pai, o outro a gente chama de mãe. Então, o que a gente pode verificar? E isso qualquer um de nós pode fazer. Se nós realmente tomamos os nossos pais, do jeito que foi. Porque assim, a pergunta é assim, eu sou perfeita? A Dalva não é perfeita. A Dalva já cometeu erros, equívocos, né? E claro, quem está aí nos assistindo também. Então, às vezes, os nossos pais, a mesma coisa. Talvez eles também tenham cometido erros e equívocos. Mas isso não deixa... Eles não fizeram pouco por nós. Muito pelo contrário. O que a gente tem de mais importante foi eles que nos deram, que é a nossa vida. Então, o que eu deixo aqui hoje é assim, verifique se você realmente tomou a vida dos seus pais. Se você consegue respeitar os seus pais do jeito que eles são. E aqui eu não estou dizendo que é certo e errado, nem que eles são perfeitos, mas que você consegue respeitar do jeito que eles são. Se você for capaz de fazer isso, realmente, e com isso dizer assim, olha, esses dois seres vivem em mim, de forma muito concreta, minhas células são dessas duas pessoas, você vai ter força para construir muitas coisas na sua vida. Uma vida, uma família, ter filhos e prosperar na sua carreira. Uau, que dica maravilhosa! Então você que nos assiste, se perceba, né, analise, não precisa de muito tempo para isso, um tempinho que você analisa, você já pode aí se trabalhar para que você consiga ter essa vida mais próspera e mais em paz. Agora, para a gente finalizar, vou fazer um bate-bola aqui, que eu falo a frase e você complementa. Tá. Aquilo que vem na sua cabeça, tá? Eu amo a minha vida porque... Porque ela é especial e é uma experiência única. Eu aprendi com a minha família.
a olhar para frente, né? Minha mãe, principalmente, foi assim uma mulher que sempre, mesmo diante de todas as dificuldades, olhava para frente. O meu trabalho me realiza quando? Quando eu vejo que a gente tem possibilidades e que eu posso contribuir para que a pessoa tenha uma vida mais leve. Eu ainda desejo conquistar? Uma vida, né, onde eu posso fazer a diferença na vida dos outros e os outros fazerem a diferença na minha vida. Porque cada pessoa que eu atendo, ou mesmo aqui hoje aqui contigo, eu aprendo um pouco mais e com isso eu me torno um ser humano um pouquinho melhor. Se você pudesse voltar para a Dalva, que iniciou lá a franquia, né, de treinamento há 25 anos atrás, o que você diria para ela? Eu diria que eu nem sei se eu faria muitas coisas diferentes, né? Mas assim, a gente precisa se colocar em ação para fazer as coisas. Não ficar muito no pensamento, não. Se a gente tem um projeto, tem uma ideia, quer realizar algo, quer servir as pessoas, não fique pensando, vai lá e faça. Você vai errar? Com certeza. Qualquer coisa que você for fazer na vida, você vai errar. Mas é errando que a gente aprende e é isso que leva a gente para a prosperidade. Uau, Dalva! Que prazer ter você aqui trazendo esse tema tão importante para nós, né? Até porque o emocional, ele muda tudo, né? A saúde emocional, ela é tão importante quanto a nossa saúde corporal, né? Então, tudo é um conjunto. Então, muito obrigada por desenvolver esse tema aqui com a gente, né? Quero te agradecer e desejar muito sucesso. A gente, né? Você é uma mentora maravilhosa, né? Eu já conheço o seu trabalho há anos. Então, assim, que seu sucesso perdure aí cada vez mais e que você continue com esse propósito tão bonito que é ajudar pessoas, tá? Obrigada. Tchim, tchim. Obrigadão. E o recado é para você que está precisando daquela grana extra. Passou o pagamento, agora você precisa pagar suas contas e acabou o dinheiro. Cláudia, o que esse povo faz? O que a Dindim já pode fazer por esse pessoal? Isso mesmo. Acabou o dinheiro, não precisa ficar desesperado. Vai na Dindim Já, nós vamos ter a melhor solução para você. Isso mesmo. Você pode fazer o empréstimo do seu saque aniversário. Aquele dinheiro que você arrecada todo mês, que fica lá parado, a partir de agora não mais. Você já faz todo aquele socorro que você precisa. Se socorre nele, você não precisa pagar, não tem parcelas fixas, a taxa menor do mercado e o melhor, você está mexendo no seu dinheiro. Então, venha conosco que nós vamos te explicar certinho como funciona. Ô Cláudio, o pessoal tem me perguntado se essa antecipação do FGTS é um dinheiro rápido e se tem alguma análise de crédito. Então, Lidiane, sem nenhuma análise de crédito, isso mesmo, todo mundo pode. Teve algum saldo a partir de R$400, já pode estar retirando, tá? Então, vamos lembrar, sem análise de crédito e o melhor ainda, em 24 horas o dinheiro está na conta. Ah, então o dinheiro sai no mesmo dia para a pessoa. Isso mesmo, no mesmo dia. E também, para quem aí é aposentado e pensionista, a Dindim Já faz empréstimo, tem as melhores condições, trabalha com os melhores bancos e até falando de fraude, né? Tem muita gente que tem muito medo de fraude. Cláudia, o que a Dindim Já tem de diferencial para esse pessoal? Nós trabalhamos também com o sistema antifraude, então pode ficar tranquilo, tudo tá bem seguro nas nossas mãos. Aí, gente, ó, pensou em dinheiro, pensou o Dindim Já? Na Dindim Já você pega um crédito com segurança, na menor taxa e é aquela questão, né? Atendimento nota 1000. Então, pensou em dinheiro? Pensou em Dindim Já. É isso aí. E a mensagem que eu quero deixar para você hoje, ela é do livro do Augusto Cury, que chama O Mestre da Vida. Nesse livro, o Augusto Cury, ele analisa a inteligência de Jesus. Então, ele traz alguns pontos fortes de Jesus sobre a psicologia e como ele foi um líder aqui, quando ele esteve na Terra. Então, assim, tem uma parte do livro que ele cita que Jesus, ele não veio com o intuito apenas da ressurreição. Ele veio com o intuito de que as pessoas melhorassem emocionalmente. Então, o trabalho que Jesus fez na Terra no período que ele esteve aqui foi para que as pessoas, pudessem crescer emocionalmente, até né, indo de encontro com aquilo que nós falamos hoje, essa questão do crescimento emocional. Porque Jesus, ele já sabia que nós não tínhamos uma capacidade estável emocional. Então, nos seus ensinamentos, ele vem nos trazer muito essa questão do equilíbrio emocional, até porque ele sabia que em momentos de estresse,
em momentos de guerra, em momentos de pressão, o ser humano ele acaba perdendo, às vezes até mesmo a sua essência. Então, até no livro, ele traz uma pergunta que é muito interessante e que eu gostaria de deixar para você nessa noite. O que tem rodeado o palco da sua mente? Qual que é a emoção que tem liderado a sua vida? Positiva? Negativa? Então que você pense sobre isso essa semana e que você possa colocar mais positividade nos seus dias. Eu quero te agradecer pela audiência, quero te agradecer por estar aqui com a gente nesta noite. Nos sigam nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, Programa de Mulher para Mulher, e no nosso Instagram, que é o de mulherparamulher.canal38. Lá você vai saber os próximos temas, aquilo que nós vamos falar, você pode deixar a sua mensagem, pode deixar a sua sugestão, qual que é o tema que você quer ouvir aqui no nosso programa. Uma boa noite, até a semana que vem e fica com Deus.